Tá. Aqui fala que o Robson não tá conseguindo participar. Mas por qual motivo? Eu entrei com ele normal pelo seu celular. Entrar ao vivo com o Robson. Tá. Ah, agora foi. Oi. Oi, Robson. Deu tudo certo aí? É, ainda não tô vendo. Acho que você tá me vendo? Olha, pra mim aparece você embaixo, só que aparece borrado, uma cor verde. Não, É, não dá pra ver. mas provavelmente. E, Ah, agora apareceu. Apareceu e sumiu. Foi. ah, só que você tá preto. Mas tá bom. Ah, Eu tô te ouvindo. Eu acho tá que bom depois então. vai aparecer. Combinado. Qualquer coisa você me Bem-vindo, fala. tranquilo. Bem-vindo ao Mentes Insight. Como alguns sabem, para quem está chegando agora, eu tenho esse perfil voltado para a psicologia, para tratar vários assuntos relacionados ao curso de psicologia, carreiras, alguns assuntos voltados para a psicologia e trabalhar também diversas abordagens. Tem uma abordagem chegando aí que é a terceira onda da terapia de esquema. Alguns não conhecem muito bem. Como que surgiu essa questão voltado à terapia de esquemas, né? Aham. Para quem não me conhece, me chamo Lincoln Welter e pode começar se apresentando. Você é psicólogo clínico, trabalha com a área da Isso. TCC, terapia de esquema, tudo seu agora. Tá bom. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. Me sinto honrado, né, em poder dividir com vocês esse momento. Eu acho de extrema importância, né? Falar sobre saúde mental é sempre muito bom. Eu me chamo Robson, eu sou psicólogo clínico. Hoje eu atuo, né, dentro da terapia do esquema, dentro da terapia cognitiva comportamental. Eu começo a atuar dentro da terapia do esquema para ampliar todo essa voltagem clínica, porque a terapia do esquema é uma terapia igual de terceira onda que você disse, é uma abordagem nova, né? Ela inicia em 1980, justamente para complementar, né, a terapia cognitiva comportamental. Então, até então, eu venho atuando com ela e assim, só tenho visto ganhos com os meus pacientes. A, a terapia, a TCC, na verdade, ela começou por Aaron Beck, né? Se eu não me engano, Isso. 1867, se eu não estou errado. E aí, naquela época, eu me recordo que quando o Aaron Beck começava a avaliar seus pacientes, ele começou a trabalhar naquela questão de que o paciente, muitas das vezes, que ele era depressivo, ele tinha uma visão muito negativa e distorcida dele e dos pensamentos e em redor dele. E aí ele começou a fazer algumas perguntas que trariam mudanças, né, comportamentais, que naquela época era terapia comportamental. Aí depois que ele começou a ver que ele começava a fazer alguns questionamentos para fazer com que os pacientes ele pensassem, tivessem aquela percepção dos seus pensamentos, que geralmente são pensamentos distorcidos, pensamentos desconexos, né?
que aí começou a ter Isso. mudança no comportamento. E aí que entrou também naquela questão cognitiva. Em relação ao teoria de esquema, como que ela se diferencia de outras abordagens? Isso, a terapia cognitiva comportamental, ela tem, né, uma questão onde ela trabalha situações mais focadas, né? Então, o paciente chega e nós vamos trabalhar o momento agora desse paciente, o que ele está passando. E aí, Jeffrey Young, que é o escritor da terapia do esquema, ele começa a ver que só a terapia cognitiva comportamental que trabalho aqui agora não estava sendo efetiva em pacientes refratários, que são os pacientes que têm transtornos de personalidade, tanto Uhum. narcisistas quanto borderline. E aí ele vê, né, a necessidade de um aprofundamento, né, porque ele começa a trabalhar na terapia cognitiva comportamental e ele acaba por não sentir tanto desenvolvimento nesses pacientes. Então, que são pacientes um pouco mais complicados, né, na clínica, refratários por ser difíceis de tratar, e aí ele acaba buscando esse aprofundamento, que é a questão do inconsciente. Ele começa a pensar, não, pera, trabalhar só aqui agora não está resolvendo, então existe algo a mais. Então ele vai em busca desse algo a mais e aí é quando ele encontra as necessidades. Os esquemas eles nascem de necessidades não atendidas, né? E aí ele começa a entender que todos nós, como indivíduos, temos necessidades emocionais, que quando não são atendidas, aí gera-se esquemas, entendeu? Então, são 5 necessidades emocionais que o indivíduo tem. Necessidade de conexão e pertencimento, necessidade de autonomia, necessidade de limites, necessidade de orientação para si mesmo, necessidade de espontaneidade e lazer. Quando a criança nasce e ela está em um ambiente onde ela não está sendo atendida nessas necessidades, a gente entende que há uma negligência, há uma falha. E diante disso, começa a nascer esses esquemas, que são 18 esquemas divididos em cinco necessidades não atendidas. Que abandono, rejeição, E isso aí quando efetividade, ou não? isso nas primeiras necessidades, denominadas pela ciência como domínios, quando há falha na conexão e pertencimento, a gente entende que desconecta e rejeita. Acontecendo isso, tem os esquemas de abandono e instabilidade, privação emocional, defectividade e vergonha, isolamento social e desconfiança e abuso. São esquemas mais relacionais. Conforme o indivíduo vai crescendo, né, vai se desenvolvendo, ele tem a necessidade de autonomia e desempenho. Quando isso não é passado de uma forma efetiva, né, a gente entende que há uma falha na autonomia desse indivíduo. E aí geram-se esquemas de dependência e incompetência, vulnerabilidade a dano e a doença, fracasso, emaranhamento self-subdesenvolvido, né? E aí vai. Cada necessidade tem o seu aporte de esquemas, tem o seu grupo de esquemas aos quais eles ficam ali guardadinhos. Entendi. E como que a pessoa consegue perceber seus esquemas emocionais? Ela se autoanalisar, fala assim, eu acho que eu tenho meu esquema, eu fico ativado, às vezes não abandono, porque muitas das vezes, dentro de um relacionamento ou do âmbito familiar, a criança, ela lida com os pais divorciados, elas lidam com abandono dos pais. Eu acho que quando a criança ela sente essa desconexão familiar, o pai, e normalmente os filhos no divórcio, que é bem comum atualmente, os filhos sempre ficam com as mães, se não ficam as mães, ficam com os avós, né? E o pai, na verdade, não tem aquela questão de, vou ver meu filho,
vou passar um final de semana com ele. Às vezes eles deixam, abandonam e acabam seguindo com sua vida normalmente, né? Que na verdade, quem tem essa questão afetivo de filho é a mãe, que ela passa aquele período de gestação. Então, muitas vezes a criança, quando ela cresce com isso, com esse vazio, com essa relação de abandono, ela só vai perceber dentro do set terapêutico, né? Onde ela vai ter aquela percepção de que realmente ela vai conhecer seus esquemas emocionais. E um esquema, eu acredito não sou estudante ainda, não posso falar com toda propriedade, né? Mas quando ela descobre um esquema, ela vai descobrindo outros esquemas que acarretaram através de um ato, né? Isso, sim, perfeito. Eu acredito assim, ó, eu acredito que todo indivíduo ele precisa do autoconhecimento, né? E o autoconhecimento por si só é muito frágil se não houver um acompanhamento em psicoterapia. O que eu quero dizer com isso? Todos nós temos esquemas, sejam positivos, sejam negativos. Para eu ter consciência disso, eu preciso trabalhar essas emoções. Eu preciso olhar para essa infância, eu preciso entender como foi, né, essas vivências com os meus pais ou cuidadores. A gente fala muito sobre pais, mas é cuidadores no geral, né? Por exemplo, se eu posso ter sido criado com uma tia, eu posso ter sido criado com a avó, eu posso ter sido criado com o pai só, enfim. O cuidador em geral, se ele fez um trabalho de acolhimento, um trabalho de atendimento a essas necessidades, nós entendemos que gera-se esquemas positivos. Se não foi feito, gera-se esquemas negativos. E para reconhecer isso, que geralmente fica bem guardadinho no nosso inconsciente, você precisa acompanhar, olhar isso mais de perto, entendeu? Então, a psicoterapia baseada, né, na terapia dos esquemas, estou falando na abordagem que eu trabalho, existem ferramentas que vão fazer você olhar para isso, olhar para essa dor, olhar para essa criança, olhar para o que lhe faltou. E nisso, nós, como terapeutas, entramos como reparentalizador. Né? Nós precisamos investir num bom vínculo com esse paciente, nós precisamos parentalizar de forma limitada esse paciente. Por que de forma limitada? Porque eu não sou o pai, eu não sou o cuidador desse paciente, então, entendeu? Então eu preciso limitar, eu preciso cuidar de uma forma que ele não entenda que eu vou ser o pai dele, que eu vou ser alguém que faltou. E sim o terapeuta que vai dar caminhos em termos de nutrientes emocionais para que ele lide melhor com esse mundo interno. Uhum. E quando você fala de identificar esses com alguns testes de Falhou avaliação a sua pergunta. quando Identificar e falhou. é, são realizados testes de avaliação psicológica nesse caso, para identificar os esquemas de emoções. Não. Ou não Não é uma necessariamente. avaliação, não necessariamente. Nós temos questionários que não são testes psicológicos dentro da terapia dos esquemas, que são questionários de esquemas, questionários de modos esquemáticos, questionários de estilos parentais. Todos eles nos auxilia, né, em como está esse funcionamento desse paciente. Nos ajuda a conscientizar esse paciente, né, na fase avaliativa. Uhum. Porque quando o paciente chega, nós vamos fazer toda uma avaliação, nós vamos conhecer esse paciente, entendeu? Então, tem esses questionários que nós aplicamos e fora outras questões que nós vamos abordando, né, para chegar a um entendimento bem consciente desses esquemas, que aí é quando esse paciente aprende a lidar melhor com o que é ativado. Entendi. Tem uma pergunta aqui que fala como que os esquemas eles impactam os relacionamentos.
em relação à repetição de ciclos? Qual que é o impacto que esse esquema ele pode ocasionar? Muito. Porque assim, ó, o nosso. Eu costumo dizer que o nosso cérebro ele condiciona, né? Aham. E depende da sua vivência lá atrás, por exemplo, se você teve muita falha emocional no primeiro domínio, que é essa primeira necessidade, né, que aborda os esquemas de conexão e pertencimento. Quando há falha, desconecta e rejeita a sensação de rejeição, existem os esquemas de abandono, privação, defectividade, desconfiança e isolamento social. Quando isso acontece, eu tenho essa marca dentro de mim, eu tenho esse registro. Então, possivelmente, inconscientemente, eu vou buscar indivíduos que me confirmem esses esquemas, ou seja, que faz com que eu reviva de forma inconsciente aquilo que eu tenho guardadinho dentro de mim. Então, a influência é muito grande, por isso que é importante estar em psicoterapia constante para você olhar para o seu mundo interno para fazer escolhas relacionais de forma mais efetiva. Ontem eu estava conversando com uma amiga, né? Ela pegou e falou bem assim para mim, Lincoln, você não tem uma pessoa para me apresentar, né? Aí eu falei, Uhum. olha, no momento não. Mas por quê? Não, porque todas as vezes que eu vou me relacionar com uma pessoa, essa pessoa só fica comigo por uma noite, né? E aí, quando é no outro dia, já não me olha mais, já não quer mais saber de nada. Eu peguei e falei para ela, falei, olha, em qual ambiente que você procura? Né? Porque geralmente se você está em um bar, ou em uma balada, ou se você está em uma roda, às vezes a pessoa só está lá realmente para querer curtir, sair e seguir a sua vida no outro dia, né? Aí, assim, Uhum. pela forma que ela me havia informado, deu a entender que se sente rejeitada, né? Então, assim, peguei e falei para ela, olha, se a partir do momento que você mudar o ambiente, essa dinâmica psíquica de repetição, você pode não procurar, mas a pessoa pode até ir em você, porque a vida é um movimento, né? Então, as coisas acontecem quando é para acontecer. E dependendo do local onde você procura, você não vai achar aquilo que você procura. E às vezes o que você procura é realmente o que você precisa naquele momento. Então, assim, eu tenho aquela questão de, dependendo do ambiente e do momento prazeroso que você está vivendo naquele momento, as coisas elas vão se encaixando, né? E às vezes a pessoa ela se sente tão rejeitada, tão reprimida e abandonada, que ela mesma cria aquela mesma dinâmica de repetição com as mesmas pessoas, nos mesmos ambientes. Entende? E isso Então, acho que ocorre muitas por vezes de isso que tem forma que ter esse inconsciente, olhar, né? tem que ter esse olhar diferenciado. Precisa. E queria que você falasse também sobre uma pessoa. Eu já vou pegar que eu gosto de mostrar. Tem esse livro Terapia do Esquema, que eu Eu acho não que é a consigo ver o da que você está Archimedes. mostrando, mas Não apareceu ainda? não apareceu, meninos, acredita? Tô meio que Para no mim tá escuro com normal. você. Depois eu vou salvar a live e você assiste. Assisto, pode deixar. É o livro Terapia de Esquema da Archimedes, que vai falar sobre técnicas cognitivas inovadoras de Jeffrey Jung. E Jeffrey Jung ele era um grande terapeuta cognitivo comportamental. Fala um pouco dele, Robson, por favor. Isso, ele é como eu iniciei a live, né? Ele é Aham, uma pessoa que ele trabalhou muito com a terapia cognitiva comportamental, né? E aham, aí ele foi vendo sobre essas fragilidades para lidar com pacientes mais refratários, com transtorno, né? aham, E aí ele começou a pensar, mas tá, só a terapia cognitiva comportamental eu não estou conseguindo chegar a tais resultados. Então o que que ele pensou? Ele pensou que existem situações, necessidades que são mais profundas e que precisam ser observadas. E aí o que que aham, ele fez? Ele vai e ele une.
né, várias ferramentas de várias abordagens para teorizar a terapia do esquema, para dar conta desses pacientes refratários. A princípio, narcisistas e borderlines, que a terapia do esquema corresponde assim de extrema, né, clareza, é muito bom. Jeffrey Young, ele é vivo, né? Eu já fiz um curso com ele, uma pessoa incrível, ele é Aham. muito inteligente. Eu acho que só descrever essa abordagem, né? Porque, assim, eu vejo que quando nós vamos estudando a terapia do esquema, isso mexe muito com a gente. Então, imagina você escrever uma abordagem, né? O quanto isso não deve ter mexido com ele e o quanto isso pode ter ajudado ele de alguma forma também, né? Porque a partir do momento que nós ajudamos o outro, nós também estamos nos ajudando. Então, é uma pessoa que eu admiro muito e, assim, enfim, só tenho coisas boas para dizer sobre ele. Olha, quando eu entrei na faculdade, o Everton tem costume de falar que eu puxo muito o saco para psicanálise. Só que a TCC, eu vejo que a TCC, a cognitivo comportamental e esse esquema, eu vejo que são uma das técnicas que elas mais têm um grande desenvolvimento para trabalhar com o sujeito, sabe? Porque Aham. a psicanálise ela faz, a psicanálise não, desculpa, a TCC e a teoria de esquema, terapia de esquema, ela faz nós nos repensar nos nossos atos e principalmente temos também a neurociência, né, que está ajudando bastante na relação da cognitiva e comportamental. Sim. E você cita uma coisa importante, Robson, que eu tenho uma Ana Cláudia Perrone falando, vai para TCC. Ah, qual que é a grande dificuldade de você trabalhar com o narcisista dentro do setting terapêutico? Porque o narcisista, ele tem um grande vazio dentro dele e é difícil de você trabalhar com ele. Inclusive, não só de trabalhar, mas de você conviver um pouco pela ausência que ele tem, aquela necessidade de reautoafirmação para validar toda aquela questão dos defeitos dele que eles utilizam para poder se esconder, sabe? Diante de uma grande máscara Exato, social. exato. Então, eu vejo assim, o narcisista, já convivi com uma, é difícil de você sair dentro de um relacionamento, sabe? E muito difícil também eles buscarem ajuda terapêutica. Eles são, assim, incríveis para você trabalhar. É difícil, né? Como que é? Tá. A terapia do esquema, ela faz a leitura de um narcisista, porque assim, quando a gente fala de transtorno, existem os modos que a gente precisa trabalhar, porque é mais diretivo, né? É mais palpável para o paciente. Então, quando nós estamos falando de um narcisista, nós estamos falando de uma pessoa que está no modo hipercompensatório o tempo todo. O que que é hipercompensação? Que luta contra as próprias emoções, que não acessa com facilidade, né, o mundo interno dele, para defender. Então, a hipercompensação é uma defesa a uma criança solitária. Essa criança solitária abarca os esquemas de privação emocional, defectividade e vergonha. Então, é muito difícil para uma pessoa, quando a gente fala de narcisista, nós estamos falando de um transtorno de personalidade. Uhum. É muito difícil para uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista olhar para essas verdades. Então, pouco se vê na clínica, né? Quando eles vêm porque eles estão tendo algum prejuízo e esse prejuízo é significativo para eles, podem perder uma relação ou um emprego, alguma coisa nesse sentido, ou seja, eles vão ter percas significativas e eles acabam vindo. E aí eles têm uma tendência a manipular o setting terapêutico. Então o terapeuta ele precisa estar muito atento a esse movimento, né, do paciente para que você não se deixe levar e acabe acreditando que esse paciente não tem nenhuma dor por trás. Porque existe uma dor por trás que ele acaba escondendo. Como ele esconde, que é essa máscara que você fala, ele se defende muito das pessoas, entendeu? Então, a terapia do esquema, ela tem muitas ferramentas para você
utilizar, uma delas é a confrontação empática, né? Para você confrontar o modo do paciente e não o paciente. Então, isso, claro, isso é depois de uma boa relação terapêutica, não é já de início, uma boa avaliação, né? Relacionada aos esquemas desse paciente. E aí a gente faz uma confrontação a esse modo, a esse padrão hipercompensatório, para quê? Para que nós possamos chegar nessa criança solitária e atender a essa necessidade de conexão, de pertencimento. Quando a gente fala de uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, nós estamos falando de uma pessoa que precisa ser amada, né? Só que ela tem uma ação como se ela se ama, como se ela não precisa de ninguém. Isso não é real. Então, até a gente acessar isso, né, essa realidade de que ele precisa ser amado, de que ele precisa ser colocado no colo, ser cuidado mais de perto, isso vai bastante tempo e como ele tem pouca disponibilidade, isso acaba não sendo muito efetivo, muitas vezes, num sucesso terapêutico, porque eles acabam saindo da terapia antes mesmo, né, da gente chegar a esse momento de acessar essa criança. Que eles não permitem, né? Não. E na verdade não é nenhuma permissão consciente, tá? É uma permissão inconsciente. Inconsciente. Grava isso. Eles funcionam de uma maneira inconsciente. Parece que eles são os melhores, mas no fundo eles estão escolhendo essa criança privada, essa criança defectiva, né? Então não é um padrão real, é um padrão irreal. No fundo é uma pessoa que necessita de muito cuidado, mas mostra para a sociedade que não, que ela não precisa de ninguém, que ela está feliz sozinha, enfim. E no bipolar é muito diferente esse tratamento? Olha, no bipolar é que eu não pego muito, né, dentro da terapia dos esquemas, por conta que quando vem terapia dos esquemas, nós trabalhamos esses dois transtornos mais efetivos, né? Mas eu acredito que também nós precisamos trabalhar muito essa questão, né, da invariável das emoções, tentar entender a necessidade desse bipolar, cuidar dessa necessidade, se conectar com essa verdade desse paciente, para que ele se sinta, ao mínimo, acolhido. Você havia falado que dentro da terapia de esquema é o narcisista e o border que Isso. vocês trabalham mais efetivamente, é isso? É porque a terapia do esquema, ela foi escrita por Jeffrey Young para dar conta desses dois tipos de transtornos. Ah, Claro que hoje, né, com muitas pessoas estudando já a terapia do esquema, abre um leque para várias abordagens, ou para vários transtornos também, entendeu? Mas o carro-chefe da terapia do esquema é para trabalhar com transtornos de personalidade narcisista e borderline. como que é o funcionamento do borderline, Robson? O Dizem borderline que o ele tem, borderline é uma bomba relógio de emoções, que são, sim, como fala, implosivos, explosivos. Como que funciona essa questão do border dentro da terapia de esquema? tá. O borderline, ele é volto a dizer, é um transtorno de personalidade, né? Quando a gente fala de transtorno, nós estamos falando de possivelmente de alguém que está diagnosticado. O borderline, ele dentro da terapia dos esquemas, ele esconde, né, uma criança abandonada, né? Então ele tem muito medo de ser abandonado, ele tem muito medo de ficar sozinho. E ele tem a defesa do protetor desligado, onde ele se desliga das emoções e ele finge que nada acontece, que ele não tá. Você percebe que aquela pessoa tá meio aérea, que aquela pessoa tá meio, né, realmente desligada do que tá acontecendo. Ele tem uma criança zangada, né, indisciplinada, enfurecida, e aí precisa ser avaliado, né? E ele oscila muito entre criança abandonada, medo do abandono, né? Essa criança, a qualquer momento eu vou ser abandonado, entre um padrão desligado, ou seja, não quero falar sobre isso, e
essa defesa da criança zangada. Então, ele vai para uma raiva muito intensa, em é questão de segundos, né? Daqui a pouco ele já vai para esse lugar. Enfim, eu acho que outra situação que a gente precisa trabalhar muito é a necessidade de conexão e pertencimento, né? A gente precisa atender a necessidade dessa criança abandonada. Ele precisa entender que ele não vai ser deixado, que ele vai ser muito amado, que ele merece ser amado. Ele precisa se conscientizar desses padrões que ele oscila muito, né? Que esses padrões de oscilação trazem muito prejuízos para eles, né? Porque as pessoas acabam se afastando. E olha só, ele tem medo de ser abandonado e ele age como se ele merecesse ser abandonado, né? Então, no fundo, ele acaba ficando sozinho. Então, a gente precisa trabalhar isso e mostrar tudo isso em psicoterapia para esse paciente. Cara, que bacana. E, e qual que é a relação do border com o narcisista para os dois terem essa questão de efetividade, de esquema, para trabalhar essa efetividade? Como assim? Não entendi direito sua pergunta. Desculpa. É que você havia falado que a terapia de esquema foi trabalhado mais voltado para o narcisista e para o O borderline. borderline, Queria entender a sim, correlação dos dois. tá. É porque, assim, eu vou responder de acordo com o que eu entendi, que eu acredito que eu tenha entendido. Eles Aham. são transtornos diferenciados, né? Então, é, as ferramentas que são utilizadas, por exemplo, no narcisista, nós vamos usar a confrontação empática, Uhum. né? No borderline, nós vamos usar mais a reparentalização desse paciente. Por quê? Porque é um paciente que precisa ser mais acolhido, mais abraçado, mais cuidado de perto, né? Ele tem uma necessidade. Por quê? Porque ele acessa de uma forma melhorada a criança abandonada dele. O narcisista, ele age como se ele não precisasse de ninguém. No fundo, ele precisa. Então, nós precisamos confrontar este modo hipercompensatório, que é como se fosse uma barreira, para daí sim acessar essa criança vulnerável, essa criança sozinha, abraçar e atender a necessidade dela. Entendeu? Então, eu vejo por esse lado. Eu vejo as ferramentas que são usadas dentro da terapia dos esquemas, elas são diferenciadas, né, para a gente atender a necessidade desses dois transtornos. Entendi. Tem uns comentários aqui, deixa eu dar uma lida. A, Leia. a Dai, a Dai, terapeuta precisa ser maduro e muito consciente de si. Não dou conta. Ah, A Ingrid Leal, a Daya é minha sócia. eu sei, Ela tá aqui com a gente. mandou um abraço para ela. A Ingrid Eu mando. Leal, muito bom ouvir a sua explicação sobre o transtorno narcisista. E Ah, que estante legal. psíquico, eles podem se atrair dentro de uma dinâmica de atenção. Podem, podem sim. Porque lembrem-se, Aham. existem falhas, existem necessidades não atendidas, né? E a tendência que nós temos é procurar, né, aquilo que nós conhecemos, entendeu? Então acontece muito assim, o narcisista hipercompensa, o borderline se rende, Aham. né? Então o borderline ele vai fazer muita coisa para o narcisista para não ser abandonado. E o narcisista vai se aproveitar muito que o borderline vai fazer, né? Justamente para alimentar esse padrão de eu sou bom, eu sou perfeito e não acessar essa questão da criança solitária dele, que é o que ele mais teme. Então, É, podem se atrair sim. o narcisista tem muito aquela questão de validação, né? Tem. Às vezes estão junto lá com os amigos, aí um exemplo, a pessoa vai lá, pega uma cerveja e chega para a pessoa, fala bem assim, olha, eu vou pegar uma cerveja, aí enquanto eu for lá, você pega e fala para aquela fulano, ah, você viu que a pessoa é assim, assim, assado, olha, ela é 10, olha, é gente boa, né? Nessa jogada de manipulação para poder se autovalidar, né?
Ah, é Exato. complicado mesmo, né? Na verdade, eles buscam muito essa atenção, né? Porque se eles não têm atenção, o que acontece? Eles ficam com a criança solitária e isso dói. Eles não querem acessar. É difícil para eles. É um formato inconsciente, entendeu? E aí o que acontece? Eles buscam, então eles chegam nos lugares chegando. Tô, por favor, olhem para mim, eu tô aqui. Me amem, entendeu? E aí é quando eles massageiam esse ego deles, né? É, exposto, né, por uma questão de hipercompensação, que é a leitura da terapia dos esquemas. Nossa, foi bacana esse assunto. A gente começou falando de várias abordagens, vários esquemas. Eu acho que um dia a gente pode falar só sobre transtorno narcisista. É um tema que eu gosto bastante. Eu acho que aqui é muito pincelado o que a gente está falando. O Sim, narcisista sim. existe muita profundidade, né? Ele é bem bacana a gente falar sobre, né? Tô Ainda mais no pensando contexto aqui, relacional, o quanto é difícil. tô pensando aqui pegar, fazer um cronograma de nós abordarmos vários tipos de personalidades, né? Personalidade bipolar, border, narcisista, o esquizoide, psicopatas, porque são pegar um dia e a gente começar a trabalhar só falando sobre abordagens. Só Abordagens nessa questão transtornos. relacionada de transtorno de personalidade. É uma Legal, coisa que eu estou legal. pensando bastante também. Inclusive, Nossa, dentro vai do ser meu super feed legal. eu tenho, no meu feed tem dois posts, salvo engano, que eu falei sobre a personalidade psicopática e indiquei os filmes da tem na Amazon, inclusive, tem um Ted Bundy que eu coloquei, tem um filme que eu assisti também, Precisamos Falar sobre Kevin, e aí tem de uma psicopata dos Estados Unidos, Wharton, sobre o nome dela, o primeiro nome não lembro. E aí também tem um dos narcisistas que eu coloquei. Eu penso bastante, Legal. estou pensando, eu dei uma parada agora nas redes sociais, começou as aulas, tem meu serviço, começou aquela Ah, sim. correria, aí vez ou outra eu tô conseguindo mexer um pouco no Insta. Mas é um Legal. projeto que dá pra gente trabalhar. Em Claro, eu relação, acho que tem tudo a crescer, né? tem. E em relação, dá pra gente marcar um dia também. Aí eu estudo um pouco mais também sobre narcisismos. E aí dá pra gente combinar de um outro final de semana, se você quiser na próxima ou na outra. Daí a gente tá trabalhando Ah, sobre essa relação do transtorno de personalidade narcisista. combinado. Vamos. Eu só vou adequar aos meus horários, mas a gente Ajustar pode seus fazer sim. horários. Eu E a vou. Dai também sinta-se convidada a A Day é participar. maravilhosa também. Sou fã. Sou Robson, fã. Oi. você é desconfiar, vocês são sócios. Sim. Amigo, traz alguma postura da vida real de algum narcisista que você já atendeu. A Dai fala Alguma pra você postura. trazer uma postura da vida real de algum narcisista que já atendeu. Na verdade, eu já me relacionei com um narcisista, né? Eu tive uma relação narcísica por muitos anos e foi uma relação muito difícil. E eu só consegui sair desse relacionamento narcisista porque eu consegui olhar para dentro de mim. Eu tinha muita esperança que eles mudassem, mas eles não mudam, né? Por si só, eles não mudam. Agora, a pergunta dela cabe muito dentro de um setting terapêutico, né? Ela quer saber como que eu lido com um narcisista, né? Ela quer uma história real de um narcisista onde ele chega no meu consultório e ele começa a me confrontar. Preciso pensar, gente, porque, né? Eu tive um que, primeiro, desde a recepção, quando eu fui recebê-lo, ele já me olhou de cima e embaixo, né? Ele já me reprovou de cima e embaixo, porque eles têm muito esse arrogo, né? Essa grandiosidade. Quando ele sentou na minha frente, ele falou que outros psicólogos não deram conta dele, por conta de que é dificuldade que ele tem, e ele já tinha denunciado
vários psicólogos ao conselho. Então, assim, tentando me intimidar, tentando me trazer medo, né? E aí, eu acho que de início eu não entrei direto na confrontação, né? De início eu não, eu fui entendendo, fui avaliando, fui entendendo. Depois que eu entendi, sentei com ele e mostrei, né? Por que que ele funciona dessa forma, né? A princípio ele não aceitou, e aí a gente começa a confrontar empaticamente. Olha, fulano, quem tá falando comigo agora não é você, é o teu padrão hipercompensatório. Lembra que esse padrão hipercompensatório traz muitos abandonos aí fora, ninguém tolera. Eu aqui, enquanto seu terapeuta, tô tolerando, mas tá difícil para mim também. Porque todas as vezes que você me agride de determinadas formas, eu fico mal, ativam esquemas em mim também. E eu queria que você pensasse sobre isso. Então eu vou muito por essa linha, entendeu? Para desviar do padrão hipercompensatório e fazer com que ele acesse essa criança vulnerável. Eu preciso, enquanto terapeuta, me vulnerabilizar, né, para acessar a vulnerabilidade desse meu paciente. A Joana, eu e a Dai somos fãs da Joana, ela é uma terapeuta em terapia de esquemas lá de João Pessoa. Ela fala que o nosso paciente só vai até onde nós terapeutas vamos. Por isso que nós precisamos fazer terapia, por isso que nós precisamos fazer supervisão, nós precisamos olhar para dentro, olhar e ficar lá dentro, cuidar do que foi feito lá dentro. Porque só assim eu dou conta de narcisistas, borderlines e tudo que vier, bipolar, todos os pacientes que vier, eu dou conta, porque eu tô olhando, eu tô conectado com as minhas emoções. É difícil para o terapeuta nessa questão da transferência contra transferência, né, Robson? Porque às vezes ele vem te projeta uma transferência e você, para não ser compulsivo, para ter uma ação de forma imediata, a gente tem que ter um gap ali, né? Um segundos para dar uma respirada, para pensar, para você também não mandar uma transferência de forma equivocada. Não só nem errônea, é equivocada mesmo. Exato, Então é exato. E bem é importante, difícil. Aí que você fala da terapia, né? e é importante nós, enquanto terapeutas, sermos reais, né? Falar para esse paciente, olha, eu passo por isso também. Olha, isso já aconteceu comigo. Ó, isso me dói. Ó, fica atento. Isso me machuca. Entendeu? Então, assim, nós precisamos ser humanos na frente do paciente. Porque aí ele vai conseguir se vulnerabilizar de volta à sua frente. Aí a gente vai conseguir cuidar da necessidade que está faltando. Perfeito. Robson, gostaria de te Oi. agradecer. Foi muito bom esse papo que a gente teve. Seja muito bem-vindo, tá? E está convidado. A gente vai marcar agora para falar só sobre narcisismo. Tá bom. E te agradecer Tá realmente bom. pela oportunidade de você ter disponibilizado seu tempo, seu conhecimento para fazer com que a gente transforme e leve conhecimento para outras pessoas também. Com certeza. Nossa, eu que agradeço. Muito obrigado pela iniciativa, né, e de ter me convidado. Eu acho que esse projeto é um projeto muito legal. Eu acho que falta muito isso, né? Porque a sociedade em geral ela precisa ouvir sobre saúde mental. Então, assim, você está de parabéns. Eu tenho muito orgulho Obrigado. de quem está na graduação e já está nesse lugar, né, de trazer conhecimento para o todo. Isso denota o profissional de excelência que você vai ser. Então, assim, Obrigado, de parabéns. verdade. Obrigado. Conta comigo, tá? Qualquer coisa eu tô aqui. Combinado, então. Tem uns projetos aí, que inclusive estava conversando com o Everton. Provavelmente ele já deve ter conversado com você. Você será sempre bem-vindo para os nossos projetos, tá? Combinado. Pode Pode contar. contar comigo, precisar de alguma coisa, me mantenha à disposição. Pode. Eu Quando também. precisou, tô na linha de frente com vocês. Combinado. Tá Pode contar bom? comigo Muito também. obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Bom final de Obrigado. semana. Bom final de Tchau, semana para tchau. vocês.
Tchau. Igualmente. Tchau, tchau.